Quer fazer as honras, Emily? Vai você, primeiro. Bom dia, gente. Meu nome é Leandro. Trabalho aí nesse contexto de agência já há quase 10 anos e há 3 estou aqui fazendo parte do time da Just, dentro do time de projetos também. Tenho aí formações diversas e aí já também queria aproveitar esse pequeno espaço para agradecer aí o Ramon por esse convite de trazer a gente aqui para falar um pouco sobre essa disciplina. Sou um grande aluno do Mestre GP, fiz o curso de projetos, estou fazendo o curso de operações, fiz a mentoria também do Mestre GP, então é um lugar que eu transito muito e tenho muito respeito porque me trouxe muitos conhecimentos também. E a gente veio bater esse papo com vocês sobre esse assunto que a gente acha bastante relevante e que começa esse evento de uma maneira um pouco diferente. E aí, Emi, abre para você se apresentar também. Obrigada, Lê. Bom, eu estou no mercado publicitário aí já tem uns 6, 7 anos. Aqui na Just eu vou fazer 3. Para falar a verdade, 3 anos e meio já. Passou muito rápido. Atuo como gerente de treinamento e desenvolvimento. Tinha um papel antes aqui de gestora de projetos dentro do RH mesmo. Então, também já fiz cursos no Mestre GP. Então, é uma entidade que eu respeito bastante também, que estou sempre ligada aqui em tudo que aparece. Sou a pessoa embaixadora de projetos ali dentro de RH e estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com o Lê aqui, que é meu parceiro dentro da Just também. É isso. E a gente pensou muito em como trazer esse tema, e aí falando um pouco já sobre o tema, né, sobre a mentalidade de projetos para além do cargo, porque a gente vem entendendo isso como uma pauta bastante relevante dentro da nossa própria estrutura, porque a gente discute muito sobre o papel das pessoas de projetos, mas o impacto disso em toda uma estrutura precisa ser refletido também para que esse papel seja efetivo a longo prazo. Então, quando a gente começou a discutir um pouco sobre isso, a gente falou que a gente chegou a uma conclusão que a gente precisava trazer isso bastante como uma conversa aberta. Então, o que a gente vai propor aqui são reflexões e trazer aqui alguns pensamentos que a gente vem tendo sobre esse assunto para que vocês possam continuar refletindo sobre isso, também trazer o ponto de vista de vocês, mas nada aqui é uma verdade absoluta, e até por isso que a gente quer tratar de fato como uma conversa aqui, quase como um formato de videocast, muito mais do que uma palestra onde a gente vai apresentar dados para vocês. Acho que aqui a proposta para esse começo de evento é, de fato, uma reflexão sobre como que isso impacta toda uma estrutura quando a gente vai olhar o cenário mais amplo. E aí, pensando em começar essa conversa sobre mentalidade de projetos, a gente entendeu que talvez o caminho mais lógico fosse pensar o que a gente olha de maior valor a nível de atitude dentro de pessoas de projetos. E aí eu fui refletir um pouco sobre processos seletivos que eu toquei recentemente, o que eu estava considerando nessas pessoas, quais eram os pontos que mais me chamavam a atenção. E aí eu consegui elencar o meu top 3. E eu acho que dentro desse top 3 mora visão ampliada, e quando a gente fala de visão ampliada, é você ter pessoas que vão além do olhar da demanda, que conseguem entender o como aquilo está se encaixando num todo. E aí isso vocês vão ver aí como visão holística, tem N nomes aí que o mercado pode usar para isso. Mas o que a gente quer dizer aqui são pessoas que estão olhando para aquilo além do pedacinho que elas estão fazendo. Então, entendendo o impacto daquilo num todo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, é um pouco sobre protagonismo. E aí, quando a gente traz essa palavra, também podem existir algumas confusões sobre aquela pessoa que puxa tudo para si. E o protagonismo aqui não mora nesse lugar. O protagonismo mora muito mais no ter atitude, fazer com que as coisas aconteçam, não se conformar tanto com
com bloqueantes que você encontra no meio do caminho. E aí, por fim, que para mim talvez seja a característica mais importante de todas, é a gente pensar em pessoas curiosas. E aí, quando a gente fala do contexto de agências no geral, e aí Amy também já está há muito tempo aqui dentro de agências, passando por cenários diversos, eu acho que é quase que impossível você sobreviver num contexto de agências se você não for curioso, porque o nosso contexto ele é muito mutável, seja a nível de clientes, que a cada momento você tem um segmento diferente, onde você precisa emergir, conhecer minimamente para você conseguir conduzir conversas ou participar ali dos resultados, mas também a nível de estrutura. Acho que todas as agências vêm passando por muitas transformações de estrutura nos últimos anos para se adaptar às novas necessidades de mercado, para se adaptar a tudo que vem sendo demandado dentro desse contexto. Então, se você não tem o mínimo de curiosidade de buscar essas informações, de se adaptar, e aí a gente fala aqui muito de curiosidade propositiva, né? Aquela curiosidade que faz alguma coisa, não a curiosidade paralisante, aquela que simplesmente entende que existe um problema, mas que não faz nada a partir daquilo. Então, eu entendo que esses 3 pontos talvez sejam o que mais me chama a atenção na hora de selecionar uma pessoa de projetos. E aí, eu trago para vocês uma situação que talvez todo mundo já viveu, que é aquela... A gente entra numa reunião, aí você passa todo o briefing com todo mundo, explica, mostra o material do cliente, explica tudo o que está acontecendo, explica os bloqueantes, deixa tudo muito claro para todo mundo. E aí você vai fazer outras coisas. Porque a gente também precisa, às vezes, lembrar que o papel de projetos ele tem muitas atribuições dentro de um dia a dia de rotina que as pessoas, às vezes, não veem. Eu falo muito que projetos é um trabalho, às vezes, invisível. Assim. Tudo acontece porque tem uma pessoa de projetos tocando ali os booms. Mas aí, no final do dia, as pessoas não estão vendo tudo aquilo que está acontecendo, né, pela mão de projetos. Então, você vai fazer outra coisa e quando você volta, o que você encontra é uma pessoa que não fez nada ainda e está esperando um registro num gerenciador de tarefas. Ou, mas é porque eu não recebi tal coisa. E aí a gente começa a discutir um pouco sobre, cadê o protagonismo? Cadê o levantar a mão e falar, não, eu não recebi, eu preciso dessa informação. Então, eu acho que aqui a gente entra um pouco sobre essa discussão e como enxergar isso na estrutura, né, de pessoas de uma maneira mais ampla, que aí eu acho que a Amy pode contribuir bastante para essa visão amplificada. Boa, obrigada, Lê. Existe uma confusão, né, em torno de papéis de gestão de projetos, né, dentro das organizações. Então, é muito além do que fazer, executar, planejar e controlar, né? Vai além. Quando a gente fala de mentalidade de projetos, é fazer com que todos os níveis da empresa tenham algumas competências reais ali daquela disciplina específica, né? Então, eu costumo dizer que o trabalho ele é sempre coletivo. Não importa se você está ali na sua casa, né? Principalmente quando se fala de um contexto de empresa, você está ali na sua casa fazendo uma tarefa. Por mais pequena que seja, ela pode ser vista como um projeto, ela pode ser vista como um projeto até mais complexo, maior, né? Projeto é feito, é construído, né, de diversas tarefas e a empresa também. Então, nesse contexto, é muito importante que as pessoas, que a empresa construa uma cultura que fortaleça esse tipo de mentalidade, né? Então, quando a gente traz essa mentalidade para dentro da organização, as pessoas costumam ter elas conseguem ter uma visão mais holística, como o Lê fala, né? Tem várias... você pode enxergar isso tem vários nomes aí dentro do mercado, mas você consegue entender como que as partes interagem com o todo. Ou seja, como o seu papel tem impacto nesse todo também. E você consegue ser mais crítico, né? Até mesmo no seu trabalho, você consegue entender também como que você pode fazer para evoluir esse trabalho ou resolver um problema específico. Então, dando um exemplo aqui na JUSC, né, a gente dissolveu essas competências ali que a gente coloca dentro de disciplina de projetos, né, em competências onde todos os níveis precisam ter. É lógico que em percepções diferentes ali, né, em cobranças diferentes, então um cargo de júnior tem, com relação à gestão de processos, ele tem ali uma atitude que é esperada daquela cadeira, assim como um diretor tem uma atitude e um comportamento esperado de forma diferente, né? Mas é a mesma competência, né?
Então, a gente colocou isso aqui para Jusce para todos os níveis. E isso, eu acho que quando a gente traz também uma problemática de delegar esse papel apenas para uma cadeira ou uma área, a gente gera um sentimento de nós contra os outros, né? Então, não tem aquela colaboração, aquela parceria, né? De senso de responsabilização, né? A responsabilidade de fazer com que esse projeto seja um sucesso não é de uma área ou de uma pessoa, é de todo mundo. Então, todo mundo precisa pensar. Então, quando o Lê fala de protagonismo, é muito nesse sentido, né? Então, atrasou, então é porque o time de projetos não fez algo ali que aconteceu. Não, atrasou porque a gente não se colocou ali todos juntos para resolver essa problemática, para fazer isso acontecer, esse projeto é nosso, trazer realmente esse senso de responsabilização independente do nível. Então, acho que o Lê pode trazer até exemplos aí muito mais profundos no dia a dia de como isso acontece, mas a gente aqui pensa muito em termos de RH e, lógico, veio de cima, né? E a gente acabou estruturando isso de uma forma mais estratégica aqui, mas nada impede de que as lideranças também olhem para um recrutamento e tragam pessoas que tenham essas competências, ou até mesmo o líder olhe para o seu time e entenda que é necessário que essas pessoas tenham essas competências e desenvolva também, né? Incentive para capacitação. Eu acho que isso é um papel muito importante. Eu sou a embaixadora aqui de projetos dentro do RH, então, até mesmo para o meu time, eu falo, gente, tudo bem, se capacite na área técnica que vocês precisam, mas eu quero que todo mundo tenha um pensamento de projetos, porque tudo que a gente faz aqui é projeto, principalmente quando fala de RH, a gente tem que estar integrado com tudo, então é importante que a gente consiga ter esse lado mais colaborativo e pensar mais sistemicamente, vamos dizer assim. E eu acho até interessante, Amy, quando a gente pensa sobre isso, esse entendimento de que quando a gente fala dessas competências de projetos estarem, né, espalhadas dentro de toda a estrutura, isso facilita inclusive um entendimento e uma adaptabilidade que o time pode ter a diferentes tipos de demanda, né? Porque o que acaba acontecendo em muitos casos, e acredito que várias pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão também já viveram isso, o encarar a demanda sempre da mesma forma. E quando a gente está falando de projetos, muitas vezes a gente tem um tiro curto, a gente precisa de uma ação maior. Às vezes a pessoa de projetos, ela está ali olhando para muitas coisas ao mesmo tempo que precisam sair naquele curto espaço. E quando a gente não tem esse protagonismo do time, né, de puxar essa responsabilidade, de fazer com que as coisas aconteçam, acaba que você onera uma única pessoa como a grande responsável de tudo aquilo que está acontecendo. E também tem uma frase que você fala bastante, né, Amy, que eu acho que é super interessante trazer aqui para essa discussão, porque eu acho que ela dá uma boa resumida também nesse olhar. Boa. Gente, eu não tenho a referência, tá? Então, se alguém for ali a pessoa que escreveu, eu vi no LinkedIn, eu acho que eu me identifico bastante com essa frase, eu acho que ela é muito importante. Então, muitas vezes as pessoas trabalham duro na coisa errada. E trabalhar na coisa certa é provavelmente mais importante do que trabalhar duro. Então, eu acho que isso para mim faz muito sentido, porque às vezes a gente coloca uma energia muito grande em tarefas que você está ali tentando resolver o seu, né? Então, vou fazer isso aqui acontecer. E, na verdade, isso não vai gerar valor, isso não vai causar algum impacto, não vai trazer um resultado realmente eficiente ali. Então, quando a gente fala da visão ali de estar em time de projeto, de você conseguir colaborar, você consiga trazer os seus pontos, você consegue entender que, às vezes, isso realmente não vai gerar valor e eu preciso trocar com outras pessoas para realmente, talvez, parar de resolver o sintoma e resolver a causa raiz, né? E realmente trazer um resultado ali de forma colaborativa com outras pessoas. E até de gestão de conhecimento mesmo. Às vezes você está passando por um problema que outra pessoa já passou, ela já resolveu, outra área está com o mesmo problema, então você consegue se juntar realmente ali com essas pessoas para atingir o objetivo ali da forma mais eficiente possível. Eu gosto muito da pauta de gestão de conhecimento que a Amy abriu aí, e eu acho que aí a gente também começa a entrar aqui num ponto que beleza, nós que somos e sentamos numa cadeira de projetos, qual é a nossa responsabilidade nessa transferência de conhecimento? Porque muito a gente fala sobre o papel, muito a gente pede pelo respeito ao papel, mas o quanto a gente está contribuindo
para que essa atitude e esse entendimento seja respeitado no coletivo. Então, eu acho que quando a gente fala de gestão de conhecimento, a gente está falando exatamente disso, de como a gente consegue fazer com que essa transferência de conhecimento aconteça dentro da nossa organização. E isso pode acontecer de maneiras muito simples. A gente tem vários rituais extremamente dissipados aí, vários ritos dissipados, como reuniões de lição aprendida, você fazer workshop, fazer treinamento, mas eu acho que no final do dia, a melhor transferência de conhecimento vem pelo exemplo. E a gente não pode, né, ter pessoas de projetos que são detratoras da cadeira. Então, quando a gente fala de, mas o que seria detrator da cadeira? É você pensar que, se quando você precisa, você dá um jeitinho, você está estimulando exatamente esse pensamento que você não quer que exista no dia a dia. Então, a gente precisa fazer com que essa promoção de cultura aconteça nas pequenas ações. Essa transferência, ela pode acontecer numa daily. Às vezes, você mostrando a maneira que você pensa para outra pessoa. Porque também penso que, às vezes, a gente tem muitas expectativas, né, com o time, com todas as pessoas que a gente trabalha, mas eu também tendo a falar que a gente precisa dizer o óbvio para as pessoas. Porque, às vezes, o que é óbvio para a gente não é óbvio para aquela pessoa. Então, muitas vezes, uma pessoa que acabou de entrar, talvez, nesse contexto, uma pessoa entrante, ela não tem esse repertório. Então, às vezes, ela precisa ver como você estrutura seu pensamento. O que você pensa antes de fazer algo? Então, eu vou montar um briefing para o time de criação trabalhar. O que eu tenho que pensar aqui? Olha, eu penso isso, isso, isso e isso. Isso, para mim, é importante. Isso aqui eu olho antes de chegar em vocês. Por quê? Isso vai dando um pouco de amplitude de pensamento, né? As pessoas começam a entender que, essa pessoa não simplesmente abre uma tarefa aqui no gerenciador e sai escrevendo. Não, existe uma conversa antes com o cliente, existe um questionamento antes, existe um entender se eu tenho todos os arquivos disponíveis, existe um entendimento de eu tenho clareza da mensagem que esse time precisa passar. Então, quando a gente consegue ter essa visualização, né, e a gente consegue compartilhar também um pouco de como a gente pensa, a gente está ajudando essas pessoas a entenderem que existem outras formas. Porque muitas vezes a forma que ela conhece é a única forma. Então, assim, a gente precisa também atuar nessa amplificação de visão dessas pessoas, né, e de como elas encaram alguns problemas. Então, eu acredito muito no exemplo. Acho que a gente pode falar de entender como fazer lições aprendidas, workshop, treinamentos, focar em melhorias, tudo isso é super válido, mas não dá para ser só discurso. Precisa ser prática, precisa estar na ação do dia a dia, precisa estar sendo mostrado que aquilo de fato é importante. E aí eu acho que a gente entra num bloco que beleza, somos promotores de uma cultura de projetos, queremos que esse pensamento esteja dissipado e transferido por toda a equipe da empresa que a gente trabalha, mas o que eu ganho com isso? Eu acho que quando a gente fala de benefícios para o papel de projetos, a gente está falando principalmente, primeiro, dessa redução dessa sobrecarga, que você é responsável por tudo, sem você nada acontece. Então, quando você pode contar com as pessoas, você tira muito, né, desse senso de atenção que você tem que ter o tempo todo com tudo que está acontecendo para que nada escape ali, para que as tartarugas não corram, como algumas pessoas dizem. Mas eu acho que, principalmente, para que a gente, de fato, consiga ocupar a nossa cadeira na proporção que ela precisa ser ocupada. A gente ainda fala muito de projetos falando de gestão de demanda. E projetos, ele é bem mais amplo que isso. A gente está falando de olhar para as partes interessadas, a gente está falando de olhar para como a comunicação acontece, a gente está falando de gestão de risco, que muitas vezes a gente nem chega a tocar nessa disciplina por uma questão de o quanto o operacional consome de projetos. E cada vez mais a gente precisa pensar nessa cadeira como uma cadeira estratégica para o todo. Então, se todo o nosso tempo está sendo focado no operacional, algo está deixando de ser visto. Algo está não acontecendo. E aí também acho que vale uma lembrança que quando a gente olha lá, vai referenciar o PMBOK, que é a nossa bíblia aí de projetos, todas as disciplinas de projetos, elas vêm acompanhadas da palavra gestão. Projetos não faz tudo sozinho. Projetos está gerindo para que tudo aconteça. Então, quando a gente não está olhando essas coisas, a gente está quase que contando com a sorte, né?
para que tudo dê certo, para que a gente não tenha nenhum problema ali no meio do caminho, para que a gente não tenha questões de comunicação que a gente não está conseguindo acompanhar. Então, é quase como dissipar esse conhecimento traz um senso de eu não estou olhando para tudo isso sozinho. Eu tenho pessoas dentro de todas as disciplinas que entendem a importância do que elas estão fazendo, entendem o que o impacto daquilo traz para um todo, e que se existir alguma questão ali que precisa ser antecipada, aquela pessoa também vai antecipar para mim. Então, é quase como, de fato, e aí acho que é uma visão bastante de RH, é a diferença entre trabalhar com várias pessoas e trabalhar com um time. Que eu acho que um time é isso. Um time é você poder contar com aquele contexto para que você não esteja jogando sozinho, certo? Sim. Acho que isso proporciona até um engajamento dentro da empresa. Você se sente parte daquilo, né? Você está contribuindo para que algo aconteça, né? Acho que eu e o Lê, quando a gente foi pensar nesse tema, o que a gente quis deixar de residual era o pensar antes de agir. Então, quando a gente fala de mentalidade projetizada, é muito sobre isso, né? A gente não é um perfil executor, a gente precisa entender o todo. Você colocou aquela tarefa ali, não é por nada. Por que ela está ali? Quando você traz isso, você consegue ser provocativa, você consegue colaborar, colocar, como o Lê mesmo disse, o seu ponto de vista ali, né? Trazer as suas contribuições. E isso gera realmente um engajamento dentro da empresa. Então, isso não é algo só ali para um sucesso da organização, mas também para engajamento de você sentir cultural mesmo, assim, de você sentir parte, que você está tendo um propósito ali, que você está fazendo algo que impacta em algo maior, né, ali dentro da organização, e não simplesmente realizando tarefas, né, sendo um perfil mais executor, sem pensar sobre aquilo. E aí você consegue ser até mais criativo e inovador também nesse sentido, né? Ver a sua carinha ali, eu trouxe esse ponto, eu consegui trazer essa provocação, consegui trazer essa resolução, então eu acho que isso é essencial para que a gente consiga construir uma cultura realmente eficiente, né? Se fala muito ali de eficiência, eficácia, né? Então acho que com essa mentalidade, acho que as organizações conseguem trazer isso de forma mais tangível. E para fechar, eu acho que trago uma conversa que eu tive ontem com uma pessoa do time, onde ela estava quase que pedindo desculpa por questionar tanto. E aí eu acho que a mensagem que fica, como a Amy falou, a gente tem que pensar antes de agir, né? Eu acho que esse é o residual que a gente quer deixar, e a gente precisa estimular o questionamento. E o que eu respondi para essa pessoa foi: o dia que você parar de questionar é que eu vou achar estranho. Porque aí, para mim, é uma pessoa que se conformou. E aí, volto lá para o comecinho da palestra. A gente não está falando de uma curiosidade paralisante. Aquela curiosidade que só questiona e não tem ação. Não, a gente está falando de pessoas que questionam, trazendo proposições, trazendo caminhos diferentes, tentando encontrar essa diversidade de soluções para fazer com que as coisas aconteçam. Acho que é isso.